Os primeiros leitores do Apocalipse e das cartas de Paulo, que viveram no segundo século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, Não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores, e essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Sim. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia num lugar que para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte: quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim: eu dei a luz com 1 hora. 1 hora me nasceu. Eu falei: quem mais? Uma levantou a mão e falou assim: a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas. Uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando, Aumentando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Sim. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir humilde num jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala: quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse e das cartas de Paulo, que viveram no segundo século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, Não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui, o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Pô. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Tá. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vão aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la.
Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? O famoso, não sei. Demônio do mar? É, tem um... Como? Que Cthulhu? Cthulhu é Lovecraft. Vou lembrar que é... Tá. Hã? Leviatã, assim, a serpente do mar. Paquito, de onde vem esse conhecimento, atenção, Paquito? Leviatã. Cara, o conhecimento esteve sempre aqui. Cara. Exato. É uma questão de humildade que não falou. Ele antes. mandou um Exato. Cthulhu no começo e depois consertou. O Leviatã, que é o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, o garítica, o mal é representado por dois monstros, do mar e da terra. É? E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, Que é? que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente, por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai, olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17, quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher Só só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas, e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele tá querendo Enfatizar demais. muito. Exatamente, porque aqui no Brasil, se eu falar sair pra fora, descer pra baixo, subir pra cima, É é errado. vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte, olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu. Ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com um voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um Senão dia. é mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher povo de Deus que foi para o deserto perseguida pela besta está agora colhada com a besta, montada na besta e embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim ela tão juntas. Estão juntas. E sabe por que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual que é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa.
Que doideira. Europa. E João vai mais além. Aqui, eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João, essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que 7 colinas? Porque você tinha 7 colinas em Roma. Ah, Tem uma moeda no museu lá que tem Roma, nessa moeda, Roma é eterna, com uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma até... Você já foi para Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Aí agora do Apocalipse eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Ele fala porque ele já domina e esse poder já opera e já está entre nós. Nas cartas, João... Mas aí... Pode ir. Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas faz que ela é importante. Então o anticristo já estava vivo Já naquela estava época? vivo naquela época. Ué? O cara é Jason? É. Aí que tá. João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir. E muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então Opa, existem vários anticristos. Até o grande anticristo Exatamente. no final. É igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Sei. Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda a ler, porque eu estou sem lente aqui. Tá. Está escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até aí tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio, Saíram do nosso, mas não eram... Dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Eles nos traíram. Tá. Você entendeu? Como se fala o seguinte, olha, o fulano de tal, a gente é parceria, mas esse saiu da empresa porque ele era traído. Paquito. Vamos usar o Paquito tá aqui ainda, Paquito né? tá aqui. Tá no 1000 aí, né? Aqui, mas não vai Mil ainda, passará, 2000 não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Era em geral. A gente sabe pela história que tinha Cerinto, tá. tinha Polícrates e outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas, os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes? Dissidentes então? do cristianismo. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra o que estava nos livros gerais, nos e livros por oficiais. isso foram tirados. Exatamente. Agora olha o que Paulo fala, que eu li João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Galera, deixamos o link do episódio completo na descrição. Deixem o like e se inscrevam no canal para fortalecer o nosso trabalho.